Bom, hoje é um dia importante porque começa a discussão para o segundo turno da reforma da Previdência na Câmara Federal. Será que eles já se aqueceram devidamente para voltar ao batente e ir assim até quando, hein, Cláudio Humberto? Até o fim do ano? Será que nós podemos acreditar nisso? Para limpar toda a pauta? Limpar a pauta eu acho um pouco difícil, né? Porque, afinal de contas, o tempo do Congresso é um tempo que é sujeito a muitas influências, né? Depende dos humores, depende até das relações entre o governo e os parlamentares, depende de muita coisa. Depende também dos humores dos presidentes da Câmara e do Senado. Você vê, né? A gente tá agora ali discutindo essa semana a questão da votação em segundo turno da reforma da Previdência. E aí, não, porque aí tem que ter 5 sessões deliberativas entre um turno e outro, etc. e tal. Quando a gente sabe, né? Quando a gente testemunhou, o Brasil inteiro testemunhou no começo do ano, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, quando ele quis dar uma sacaneada no Bolsonaro, o que ele fez? Tirou da gaveta um projeto que estava lá dormitando há não sei quanto tempo e votou em 2 horas. Os 2 turnos foram votados em apenas 2 horas. Por quê? Porque eles, entre o primeiro turno e o segundo turno, eles votaram um outro projeto, que é um projeto de quebra de interstício para dispensar exatamente essas 5 a existência enfim, a abertura e realização dessas 5 sessões deliberativas. Isso naquele caso da PEC do orçamento impositivo. Por que é que o Rodrigo Maia não faz o mesmo, já não fez o mesmo para a votação de um projeto tão mais importante para o país como é a reforma da Previdência, né? Então, assim, é difícil, depende de tanta coisa que a gente não pode cravar assim se eles vão limpar mesmo essa pauta até lá. Agora, ontem houve um bom início de semestre do ponto de vista da reforma tributária, né? Uma reunião do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque há uma discordância em relação à proposta de reforma tributária que vai ser levada adiante, né? O presidente Rodrigo Maia tem preferência pela do Bernard Api, que nós entrevistamos aqui na semana passada, que reúne 5 impostos em 1, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal. Gente no governo, como o secretário da Receita, por exemplo, Marco Sintra, que tem preferência pela do Imposto Único, aquela do Movimento Brasil 200. São 5 propostas de reforma caminhando paralelamente. E ontem, me parece que, pelo menos, o início de conversa foi proveitoso. É claro que pode acontecer o pior no meio do caminho, né? E eles voltarem a se desentender, mas só a ideia de tentar unificar o que é possível dessas 5 propostas num projeto só, para que tanto o executivo quanto o legislativo o encampe, apoie esse projeto único que vai abrigar as propostas dessas 5 ideias, parece ser um bom sinal, né? E ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma provocação, acho que aqui em São Paulo, né, num evento, disse aos empresários, porque realmente a reforma tributária, na da Previdência, havia uma concentração maior de interesses, né? Ali tudo quase fluía para um interesse só. Na tributária, o empresário tem um interesse, o trabalhador tem outro, o governador tem outro, o prefeito mais um, o presidente outro. E ele fez uma provocação aos empresários, dizendo, olha, na da Previdência, os empresários atuaram de acordo com aquilo que o país esperava deles, foram patriotas. Será que serão patriotas também na discussão da reforma tributária? Pois é, a reforma tributária será, eu acho, tinha tudo para ser mais complexa até do que a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência tinha ali um bloco, né, digamos assim, uma espinha dorsal da qual não se podia fugir muito. Essa reforma da tributária é muito mais complexa, né? Primeiro, a partir do fato de que os entes federativos não abrem mão de impostos, né? Não abrem mão de receita. E aí fica difícil não, né, Cláudio? É governador que não quer perder, é prefeito que não quer. Né? Então, os prefeitos já estão quebrados, né? Aí não vão querer abrir mão de receita. O governo federal, nem pensar. Essa é que é a complexidade. E tem mais aquela coisa de que pessoas leigas, como é o meu caso, por exemplo, durante muito tempo eu acreditei que o imposto único
fosse uma coisa muito positiva. Por quê? Porque para mim eu não sou tributarista, não sou contador, não mexo com isso, etc. Como cidadão, como consumidor, para mim é muito mais fácil, né, você imaginar que, olha, qualquer produto ou serviço que eu compre, eu vou pagar X% de imposto, aquele imposto único, né? Só que ontem o ex-ministro Delfim Neto, aqui no Jornal Gente, explicou como isso é impraticável, né? Como é que se pode cobrar impostos, o mesmo imposto para serviços e bens, enfim, que passam por tantas circunstâncias diferentes, né? Para até chegar ao consumidor. Então, assim, a situação é muito complexa mesmo e como disse o Rafael, é muito positivo que os presidentes da Câmara e do Senado tenham se sentado lá para tentar articular uma unificação do projeto.